Uma grande dúvida dos pacientes que são portadores de doença varicosa é sobre como funciona o pós-procedimento. Afinal de contas, quando o paciente ele pode voltar a fazer as atividades físicas, quando ele pode voltar a trabalhar, quando ele pode voltar a pegar peso, quando esse paciente pode voltar a subir escadas. Essa é uma dúvida muito interessante que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista no tratamento de varizes e hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre como funciona o pós-procedimento do tratamento de varizes. O primeiro ponto a ser entendido é que essa recuperação, essa reabilitação pós-procedimento, ela vai depender de como e qual as técnicas vão ser utilizadas para aquele tratamento. Esse é o ponto principal, mas não só o único ponto. Quando o paciente me procura aqui no consultório, a gente faz sempre uma avaliação detalhada para conhecer as comorbidades desses pacientes, se esse paciente já fez algum tratamento previamente. Passado isso, a gente faz normalmente uma avaliação com Doppler para entender a gravidade da doença varicosa, se esse paciente tem só aquelas varizes visíveis, mas se também esse paciente tem algumas varizes internas ou até comprometimento da veia safena. Por quê? Porque essas variáveis elas vão ser determinantes para a escolha da técnica e para a escolha do tempo de duração daquele tratamento. Então, podemos entender que para a gente definir qual o tempo de recuperação desse paciente, a gente precisa primeiro entender a gravidade e a complexidade da doença deste paciente. Por exemplo, eu tenho dois tipos de paciente. Um paciente que tem veia safena doente e um paciente que tem apenas varizes pequenas, aquelas varizes verdinhas, chamadas de veias reticulares, ou popularmente como microvarizes. Se o paciente vai fazer um tratamento de microvarizes ou de microvasos, que são aquelas veinhas bem pequenininhas, aquelas veinhas vermelhas, normalmente a gente vai utilizar alguma técnica ambulatorial. Por exemplo, tratamento com espuma, tratamento com laser transdérmico. E nestes casos, a recuperação desse paciente ela é instantânea. O paciente termina o procedimento e ele está apto a voltar a fazer as coisas que ele fazia antes de iniciar aquele procedimento. Como fazer atividade física, voltar ao trabalho, subir escadas. Então, na maioria das vezes, esse tratamento dessas vias mais superficiais, onde não é indicado o procedimento cirúrgico, esses pacientes eles têm uma recuperação imediata. Já aquelas situações em que o paciente tem aquelas vias mais grossas, ou até mesmo precisa fazer tratamento de uma variz interna e, no caso, tratamento da veia safena, esses pacientes normalmente vão ter um repouso que vai variar em torno de 5 até 30 dias. Mas o que vai determinar essa variação de tempo? Qual a técnica utilizada? Por exemplo, um paciente que tem algumas varizes mais calibrosas e optamos por fazer a microcirurgia estética, nestes casos, o tempo de recuperação desse paciente ele vai girar em torno de 3 a 5 dias para voltar a fazer atividade física, para trabalhar, para subir escadas. Tá certo? Já eu tenho um paciente que tem uma veia safena doente e essa veia safena precisa ser tratada. E qual é o tipo de técnica a gente vai utilizar nesse caso? Se for uma cirurgia convencional, esse paciente normalmente volta a fazer essas atividades, como atividade física, pegar peso, normalmente 30 dias. Mas, se eu vou tratar a mesma veia safena com o endolaser, por exemplo, esse paciente ele tem um tempo de recuperação que vai girar em torno de 3 a 5 dias, na grande maioria dos casos. E, passado esse tempo, esse paciente pode voltar a fazer as atividades que ele fazia antes de iniciar o procedimento. Então, a partir daqui, a gente começa a entender que a complexidade das varizes, a técnica que vai ser utilizada às vezes para tratar a mesma variz, por exemplo, como eu citei da veia safena com endolaser e com cirurgia convencional, as comorbidades que esse paciente apresenta, se esse paciente precisou fazer o procedimento no hospital ou no consultório, estas variáveis elas vão determinar o tempo de recuperação pós-procedimento. Assim, você começa a entender que não existe uma explicação exata para dizer que para todos os pacientes que tratarem varizes vai ter um repouso de tantos dias. O que vai depender é a sua gravidade, o tipo de técnica utilizada e as comorbidades do paciente. Hoje, mais de 85% dos pacientes que têm varizes a gente consegue tratar com técnicas minimamente invasivas no consultório
E o tempo de recuperação, na sua grande maioria, vai girar em torno de desde uma recuperação imediata até uma recuperação que vai demorar em torno de 3 a 4 dias. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que tem varizes e tem dúvidas sobre esse tema, compartilhe esse vídeo com ela. Se você ainda não nos segue aqui no nosso canal, te convido para seguir, ativar o sininho para estar recebendo toda terça-feira as informações sobre os vídeos novos que a gente está postando aqui sempre às terças-feiras, às 8h30 da noite. Um abraço, te aguardo até a próxima semana.